Ah, eu vou deixar assim que eu não tô conseguindo ampliar. Dá para ver direitinho? Ó, então vamos lá. Então, reação de floculação é outra técnica, né? A segunda que a gente está vendo aí na sequência, que envolve também uma representação da união entre o anticorpo e o antígeno. Então, só que agora, essa interação, né, como diz, ela vai formar uns grumos, a gente dá uma referência assim, é como casquinhas ou grumos, alguma substância que fica envolvida dentro de um líquido, né, que vocês vão colocar, que vão envolver a amostra e o reativo. É uma reação líquida, porém, quando forma a composição do antígeno e anticorpo, ele se isola, forma como uma matéria sólida, né? Então, dentro desse líquido surgem substâncias mais sólidas, que dá para ver a olho nu, porém, quando a gente leva ao microscópio, a gente vê efetivamente esses grumos, tá? Então, essa parte sólida da reação que surge e fica lá mergulhada na parte líquida, ela é bem visível no microscópio. Então, na técnica de floculação, uma das bem conhecidas, que é o VDRL, né? Então, tem essa sigla, a gente chama assim no laboratório. Ela tem a utilização dessa placa chamada placa de Klein, que é vidro, é um vidro, né? Parece uma lupa, esses pocinhos, porque eles são fundos e transparentes, um vidro transparente, que quando você olha dá a impressão de uma lupa, porque ela dá um reflexo assim que parece estar ampliando, né? E é isso mesmo, é para propositar uma ampliação desses grumos para você ver a olho nu. Então, quando dá um título muito alto do paciente, esses grumos formam de uma forma tão grande que você vê a olho nu. E aí você, nem, teoricamente, vai ao microscópio para confirmar. Mas às vezes dá pouco detectável esses grumos, você tem que olhar lá. Então, você tem que focar. É um pouquinho complicado, porque a hora que você coloca essa placa no microscópio, a prisilinha não segura, porque ela é mais grossa, ela é mais alta, mais larga, a prisilha não segura, você vai só colocar na mesa. Aí você faz o foco. O foco você vai fazer, por exemplo, na de 10 ou na de 4, na objetiva. Quando você foca, a objetiva vai descer. Então, como é um pocinho, tem que tomar cuidado para não mergulhar, porque tem um líquido ali, né? Contaminado também, né? Depois você passa para outra objetiva, se você conseguir envolver o revólver ali para não bater na placa. Senão você foca já na de 40. O ideal é ver na de 40. E aí, se der positivo, é igual ao teste de aglutinação. Tem que diluir, mesma coisa, vai ter que diluir o soro e fazer as provas em várias diluições, porque você tem que dar um título para o médico, vamos dizer assim, o resultado é em título, tá? Então, essa sigla, ela significa essas palavras em inglês, né? E ela é como se estivesse tentando decifrar uma VDRL, como vem da detecção da sífilis, né? Que a gente já vai ver abaixo. Então, ele está tentando nos dizer que a sífilis é uma DST, né? Então, como ela é uma doença sexualmente transmissível, tem a ver essa representação na sigla, tá? Venereal é de doença venérea, e aí essa sigla é bem forte. Então, a gente não costuma falar o nome da técnica toda, a gente fala sempre VDRL, tá? Então, não é só essa técnica que detecta a sífilis, a gente tem outras técnicas que o médico acaba pedindo tudo junto para conseguir fechar um diagnóstico desse paciente, né? Então, vamos tentar entender um pouquinho a sífilis, que faz parte também desse nosso conteúdo. Deixa eu só vir aqui na apostila para ver se tem alguma outra informação que a gente possa ajudar, né? Então, ó, na reação de floculação, que é importante a gente saber, o nome dessa, flocos, né, ó, lembra flocos? É meio que aparece floquinhos mesmo, é isso que vocês vão acabar vendo na microscopia, tá? Então, é um tipo de precipitação, e aí a gente observa lá
ele fala que o nosso reagente utilizado, né, fala aqui, ó, é uma substância que tem essa composição, né, e aí ela ó lá, a solução é uma suspensão do antígeno, então é um antígeno da sífilis, preparado junto com essa composição e fica num vidrinho, bem pequenininho, lá na geladeira, porque a gente vai usar uma gotinha ou 50 microlitros na reação. Ele é transparente. E essa solução, ela é preparada, então, sinteticamente, né? E quando ela se unir ao soro, se no soro tiver o anticorpo, quer dizer que a pessoa criou anticorpo contra a doença, então quer dizer que ela já teve contato com a doença, aí vai dar a reação, tá? Então ele fala, ocorre a interação entre os anticorpos e o antígeno, e aí vai formar os grumos. Então essa parte aqui é bem legal a gente ter, né, como uma referência. Aí ele fala lá, ó, e esse teste foi utilizado com soro de equino como um teste, como se fosse um controle, né? Para saber se a reação era considerada nesse tipo de reagente, tá bom? Então a gente não precisa saber a composição, tá bom? Não é interessante a gente ficar preocupado com a composição do kit, tá? E aí, qual é o fundamento? Então, ó, essa parte sim. O VDRL, que é o nosso exemplo de floculação, né? É a técnica. Aqui, gente, é um método, tá? Ó, então, um método que a gente está aprendendo. Segundo método. Aqui é a técnica, né? Então, a gente fala assim, o que tem a ver uma coisa com a outra? Aqui é uma técnica, você está usando uma técnica que utiliza o método da floculação, tá? Então, qual que é a reação que ocorre? Então, eles falam que as reaginas que se encontram no indivíduo que está infectado pelo treponema, tá? Que aqui depois a gente vai ver no slide, que já tem até a imagem do treponema aqui, tá? O palídum, que causa sífilis. É uma bactéria do tipo espiroqueta, que vocês devem lembrar da roa no passado. Então, quando a pessoa está infectada por essa bactéria, ela desenvolve uma substância chamada reaginas. Essas reaginas são detectadas no soro, então é elas que vão dar a reação com essa substância aqui do reagente, tá? E aí, se a amostra tem reagina, ela vai se ligar ao antígeno, que veio do kit, e vai formar uma floculação, tá? Então, tem que sempre lembrar que o microscópio é importante, porque ele que faz determina no fim se existe ou não esses floquinhos, esses grumos, porque se você não olhar lá, você acaba liberando negativo, tá bom? Então, aqui, a gente já volta aqui na apostila, mas vamos ver uma parte aqui que acho que na apostila acaba não tendo, que é esse histórico da sífilis, né, que é legal saber, que parece que é uma doença distante da gente, porém ela é uma doença bem apresentada ainda entre a população. Então ele fala um pouquinho que a sífilis é uma doença que esteve presente muito durante o tempo de guerra, né, pela a consideração também da falta de cuidados, da mudança, né, que teve das guerras com o tempo distante, né, de quem estava em guerra ou quem estava isolado. Então, a falta de cuidado e a falta de cuidado na parte da relação sexual, né. Então, as pessoas ou os soldados que sejam não tinham os cuidados devidos naquela época e acabou surgindo grande número de pessoas contaminadas na época, né? Então, eles falam, dá um dado que naquela época ultrapassou nos Estados Unidos 70% de casos de sífilis. E aí ele fala que a capacidade do agente, ela não é tão grande, ela é considerada como moderada, então é mais o descuido, né? Só que ele acaba ocasionando não tão mal a pessoa, né, mas a descendência, então a gente vai ver que também tem influência com o bebê,
né, com a gestação, porque o treponema, ele não tem é baixa resistência ao meio exterior, então na parte externa do corpo, ou externo no ambiente, ele não vive, né, e aí, só que a referência é o contágio sexual e a parte placentária, então ele atravessa a placenta, então ele não tem tanta transmissão, vamos dizer assim, ele não é uma bactéria que se transmite facilmente, mas se der condições a ele, né, a ela, a bactéria, que é no caso o tipo de relação sexual sem preservativo, ou com vários parceiros, ou não saber não é um parceiro fixo, né? Não é um relacionamento único que você conhece e tem o histórico do parceiro, da parceira, que seja. Então, essa ideia da troca de parceiros ou de falta de cuidados com preservativos teve, né? E ainda mais na época que não tinha os cuidados que a gente tem hoje, então era fácil contaminar, tá? E aí, quem estava contaminado, principalmente as mulheres, elas passavam de forma placentária para os fetos, tá bom? Então, vamos só grifar, aqui da parte de história que é curiosidade, mas vamos grifar que é uma doença lá contagiosa, sistêmica é porque espalha no corpo todo, ela vai evoluindo, então ela é uma doença que não tem uma fase, um pico de início alto, vamos dizer assim, ou diferenciado. Ela começa meio que silenciosa e vai evoluindo a parte crônica, né? Ela fica crônica e aí ela vai se manifestando em fases, vamos dizer assim. Então, cada fase tem um sintoma e uma representação, tá? Então, vamos grifar tudo e falar realmente que ela tem essa transmissão de útero, tá? E também o contato da parte sanguínea. A gente sabe que existem 3 tipos de sífilis, 3 por causa dessas fases que a gente viu agora, tá? Então, vamos ver por aqui, que aqui tá mais resumidinho, ó. Então, olha lá, infecção congênita, igualzinha tá na apostila, ou como DST. A primária, então a gente vai ver que a primária, quando a pessoa, né, se descuidou e se contaminou com uma pessoa que já estava contaminada, e aí, passada, ó, 2 a 3 semanas que a bactéria já se instalou pela mucosa, no caso, a mucosa genital, principalmente, vai ocorrer uma treponemia. Treponemia, o que que é? Treponema no sangue. Então, ele vai para o sangue e vai começar a surgir lesões, não só no local que ela entrou, vai surgir feridas. Pápula eritematosa é como crostas, cascas, né? Uma pele que cresce com pouca dor. No homem, ela tem uma região bem característica, no corpo e na raiz do pênis, e na glande também. Nas meninas, nas mulheres, pequenos e grandes lábios, pode chegar, ó, colo do útero, que é lá no fundo do saco vaginal, né? Então, isso, ó, já é perigoso até para a parte do útero, né? Pode pegar na região anal e perianal. Perianal é entre o ânus e a vagina, tá? E aí a gente começa a dizer que é o cancro. Então, tem uns livros que falam da sífilis como cancro mole, cancro duro. É uma representação que se usa também na literatura. Então, é a primeira manifestação. Cancro seria essas feridas, que já dão indícios que existe algo errado. Que aí a pessoa já tem que procurar um tratamento. Mas a gente está vendo que o treponema está circulando, né? Ele dá a lesão local, mas ele está circulante, tá bom? E aí ele vai evoluindo. Então, em 2 a 3 semanas aparecem as feridas. Aí ele vai ficar, ó, por um período de 2 a 3 meses, como se estivessem dormentes, assim, vai sumir as feridas ou diminuir. E aí o paciente até acha que não era nada, né? Mas ele está em incubação. E aí a gente vai entrar num outro período. Então, aqui as primeiras lesões de uma sífilis, né? Então, a gente falou do aparelho genital, a glande aqui dos meninos, né? Que aparece as feridas, o grande lábio das meninas, tá? E outras lesões também no corpo do pênis. Aqui o homem tem até na boca. Tá? Então, aí entrou no período de latência. Aí, quando surge o secundário? Então, passou lá as lesões,
sumiu ou diminuiu, ele espalhou para o corpo todo, porque ele já estava, né? Aí a gente vai começar a ver as lesões sistêmicas. Então, é chamada máculas, essas bolinhas vermelhas, ou roséolas sifílicas, tá? Sifilítica, acho que é sifílicas, não lembro. E aí, ainda se não tratada, então isso já está 2 a 3 meses da infecção. Ela vai, não, 2 a 3 meses, ela vai evoluir mais uma vez. Então, aí, que está embaixo, né? Conheci também com período tardio, e aí vai diminuir. Aí, então, o paciente agora não transmite tão facilmente, mas transmite. Aí surgem outras lesões. Então, além das lesões que tinha no tegumento, pode ter alteração no coração e no cérebro, tá? Qual que é a reação? Qual que é a alteração? Ele não vê, né, inicialmente é assintomático, mas ocorre uma insuficiência da aórtica ou uma hipertrofia do ventrículo, né? Então, vai comprometendo o coração em si, nas regiões do coração, as coronárias, que são as artérias que envolvem o coração por fora, elas também são prejudicadas, porque a treponema ataca esse tipo de célula, e aí ele vai dando essa insuficiência do coração. E as tegumentares é das regiões de mucosas e tecidos, então vai aparecer goma, chamado goma, um tipo de lesão, né, e as lesões vão ficando com aspecto endurecido, como se tivessem nódulos, né, como se tivesse uma cicatriz, vamos dizer assim, né, porque estão destruindo o tecido ali. E a parte neurológica, a pessoa pode, ter demência ou psicose, olha que grave, né, então a treponema, quando chega nessa região, é difícil de ser visto, assim, de ser diagnosticado, porque ninguém imagina, assim, que seja causado por uma bactéria e por uma infecção sexual. E aí, a parte mais doloridinha também da sífilis é quando o bebê pega da mãe, então é a parte congênita. A gente vê que essas mães, elas são, primeiro, baixo nível socioeconômico, porque a baixa escolaridade ou as questões econômicas, sociais, acabam que limitando essa mulher das informações que ela precisa num pré-natal ou num cuidado com o corpo durante a relação sexual em si, né? Além de uso de drogas, diversos parceiros, tudo isso, falta de atendimento médico, e aí ela acaba desenvolvendo, engravida, e ela ainda não, mesmo assim, não fazendo um pré-natal, ela passa para o bebê. Então, tudo isso, né, ainda é possível, porque a gente vê isso em qualquer cantinho do Brasil, e aí a bactéria consegue chegar lá, no bebê. Então, fala assim, que a transmissão para o bebê, ela é maior quando a pessoa tá ainda é maior quando ela está na fase primária, então no início, mais o bebê tem mais chance de receber a treponema. Na secundária cai para 90%, e na terciária, que depois de um ano, cai 30% de chance, mas ainda tem, tá? Então, deixa eu ver aqui, acho que na apostila, deixa eu ver se, vamos voltar um pouquinho na apostila, na primária, o que a gente estava falando, tá bem parecido com o nosso slide. Eu vou grifar porque realmente a gente tem que ter essa definição da primária. A secundária também, ela não tá tão extensa aqui. E a terciária, que falei agora, também, vamos deixar, que tá igualzinho. Eu vou só deixar aqui, e as alterações cardiovasculares e neurosífilis, a gente deixa assim, como uma ou outra referência, né? Não precisa decorar estudar todas as alterações. Aí a congênita é legal a gente saber os dados e as porcentagens. E o diagnóstico, agora vamos para o diagnóstico, né? Então, finalizando, que acho que está bem parecido com o nosso slide.
Então, vamos lá. Então, como que é o VDRL? Então, a gente já tinha falado lá na apostila que as reaginas, né, que são produzidas quando o indivíduo é infectado, vão reagir com o material que você colocou lá, que é o seu kit. Então, ele fala assim, ó, o treponema, ele induz o organismo a formar dois tipos de anticorpos, isso é muito importante. Um que é chamado não treponêmico, que é esse reagina que a gente está falando, e o outro que são os treponêmicos, anticorpos treponêmicos, que são os específicos. É como se aqui efetivamente fosse o anticorpo, e aqui fosse algo que ele produz, vamos dizer assim, né? Mas, olha lá, se a amostra contém reagina, ela vai se unir ao antígeno e formar a floculação, tá? Então, o VDRL detecta os não treponêmicos. E tem uma outra técnica, como eu falei para vocês, que existem outras técnicas nos laboratórios em si, mas no nosso não tem, que vai detectar a parte treponêmica. Então, o médico sempre pede esses dois juntos, o VRL e o ABS. Falando, ó, então, aqui tem a ver lá, o Laboratório de Investigação de Doenças Venéreas, que é um método que vê a parte das reaginas ou não treponêmicos, e o FTA-ABS, que vai ver, altamente específico, lá tá falando, que vai ver a parte, da parte dos anticorpos específicos ou treponêmicos, tá bom? Então, tem essa diferença que é legal saber. Aqui na nota, ele fala da reação quando dá positivo, às vezes dá um efeito que você acaba não vendo, tanto anticorpo que tem, então é tão alto o título que você acaba não tendo, não tem como chegar a uma diluição. Então, isso aqui a gente não vai, é só a nível pra gente saber que pode ter esse processo. É igual pegar um soro tão lipêmico, que vocês já devem saber o que é, quando você vai para o laboratório para dosar um colesterol, uma glicose, você não consegue. Tão lipêmico que é, tão turvo que tá. Então, você não consegue nem diluir. Chega um limite que não dá, né? Porque vai dar o quê? Um triglicérides de 1.500, que não é normal, né? Então é legal saber que ele induz o corpo a formar os dois tipos, tá? Aí ele fala lá no finalzinho também tem, ó, a fase quando você logo que pega, não produz ainda reagina. Então, isso é uma observação que, assim, quer dizer o quê? O VDRL no início pode dar negativo, né? Mas não é desconsiderado no pedir para o paciente. Então, olha lá, ó, fase imediata não vai produzir a reagina, que seria o início. Esse aqui é o último slide, tá? E aqui o tratamento, só para saber que existem um tratamento que está envolvendo medicamentos que vão matar uma bactéria, né? Então, olha lá, são antibióticos, eritromicina, tetraciclina, tem até a penicilina também, porque tem que tentar tratar essa gestante, porque ela é a que vai. Tudo é muito. Dá para tratar, porém, quando chega na terciária também é complicado ajudar esse paciente aqui com essas lesões. Mas a gestante ainda tem que proteger o bebê, certo? Eu não vi o chat até então. Não, peraí, deixa eu diminuir aqui para. Vocês não comentaram nada no chat, é isso? Então tá bom.